A gente sabe que muitas das jogadas de Yu-Gi-Oh! São bem difíceis de repetir na vida real. Afinal de contas, quando o anime surgiu, muito dos decks que a gente achava bem poderoso, quando ganharam adaptações, não foram lá tudo isso. Aí eu pensei, qual seria o melhor deck de Yu-Gi-Oh! Sem colocar aquele negócio de coração das cartas e Caribou A4, mas em consistência e praticidade para jogar. Eu não sei, mas eu gosto disso. É da hora! Inicialmente, pensando em decks quebrados, eu foquei nos decks dos melhores duelistas da série, Yugi Farol, já que eles evoluíram bem em questão de melhoria dos decks. Começando com o nosso Yami Yugi, embora o Farol tenha literalmente a habilidade de mudar seu destino, e tenha as 3 cartas mais poderosas da primeira geração, o deck dele não é tão consistente como deveria ser, porque suas jogadas variam muito dependendo da situação. Aí no começo do anime, era comum que ele tivesse muitas cartas específicas demais. Parecia quase como o poder do roteiro, quer dizer, coração das cartas. Porém, pra mim é fato que ele e o Yugi começam a melhorar bastante a montagem de seu deck. Em vez de ter cartas de todo tipo, eles começam a focar em magos e nos deuses egípcios. E esse pra mim é o melhor deck que eles apresentaram, justamente o deck final da série. Sua estratégia é controlar o campo com os deuses egípcios, então o faraó começa a melhorar o Swarming com cartas como Trapaceiros, 3 Cavaleiros, Relógio de Invocação, porque aí ele vai poder trazer os deuses o mais rápido possível. Fazendo isso, ele tem monstros muito poderosos, que não só podem ganhar a qualquer ataque, como podem destruir o campo do adversário facilmente. Só que mesmo assim, acho que ele acaba pecando no seguinte, essas cartas que eu já citei não combam tão bem com as cartas de Mago Negro, que ele ainda possui no deck, então se você não fosse um faraó com poderes milenares, é difícil ter uma mão razoável. Isso provaria porque sem roteiro ao seu lado, ele costuma perder. Por isso eu pensei, quem foi o duelista que fez o faraó mais penar com esse tipo de estratégia? Rafael. O deck do Rafael, por sua vez, gira em torno de uma questão pessoal, que é quase um mantra. Ele vai fazer de tudo para proteger suas cartas de guardião. E como seu deck tem um Swarming baixo, já que ele não repete nenhuma carta de monstro, toda invocação depende de ter a carta de equipamento específica para aquele monstro. Daí, ele vai precisar sempre do Guardião Gardna para ajudá-lo. Então, o que se espera dele é travar o jogo ao máximo, até trazer um Guardião Grau ou uma Eatus, e talvez isso só seja possível com uma mão mais poderosa. E embora dependa de condições específicas, pode acontecer com o Tesouro do Guardião. Além disso, o cara é tão fissurado com a ideia de não sacrificar seus monstros que ele pune o adversário quando ele mesmo sacrifica. Porém, isso talvez seja sua principal fraqueza. Sem o Lacre de Orixalcos, esse medo de perder seus guardiões traria sua derrota. Qualquer um que destruísse suas cartas permanente, ou destruísse suas cartas com um deck de vírus mesmo, acabaria com uma estratégia dele bem rapidinho. Bastou o Yami acabar com seu cemitério, que o jogo dele foi de Vasco. Então a conclusão que eu tirei foi o seguinte. A gente precisa pegar um deck que use melhor seu arquétipo, mesmo com ou sem Lacre de Orixalcos. Eu cheguei em 2 personagens que fizeram muito bem, Mai e o Valon. Um dos principais personagens a apresentar um arquétipo foi a Mai, com as Arpias, um deck que era bem consistente para nível de anime, afinal conseguiu bater de frente com um cara que tinha um deus egípcio. Porém, para mim a melhor versão desse deck acontece no arco de Doma. Nesse momento, seu deck que era apenas de Swarming se torna também um deck de Burn. E essa estratégia não é só boa, porque evolui o próprio Swarming, com um acréscimo de cartas como vai permitir que as partidas sejam mais a sua estratégia. Ela então vai conseguir preencher seu campo mais rapidamente e com o Lacre de Orixalcos, não só o número de monstros que pode invocar aumenta, como os seus pontos de ataque também. Daí cartas como Formação Fênix da Arpia e Formação Pardal das Arpias protegem seus pontos de vida dos ataques e ainda geram dano de efeito. Porém, como todo deck que possui características de Swarming alto e com um foco em Burn, a principal fraqueza é que ela possui recursos limitados. Aí se você pega um jogador que usa Staples ou Floodgates, a história muda. Ou mesmo quando o seu adversário usa seu monstro contra você mesmo. Joey, por exemplo, fez isso tomando o controle das Arpias. Aí eu pensei, acho que vou deixar esse deck de lado também. Chegando no Valon, a gente tem que falar do seu deck de armadura. Suas cartas não têm um ataque alto, mas têm efeitos poderosos para compensar isso. Desde a negação de armadilhas e magias, até a destruição de monstros e dano de efeito. E considerando o que o Lacre de Orixalcos pode fazer, à primeira vista sua fraqueza, entre aspas, é remediada pelo acréscimo de 500 pontos. O que não só melhora isso, como deixa mais quebrado a velocidade de invocação,
já que Valon os invoca para o campo com cartas como Gravitação de Armadura, para invocar várias partes da armadura de uma só vez, tendo toda a gama de efeitos a seu dispor bem rapidamente. Porém, como todo deck que foca em invocação, o número de magias e armadilhas aqui é pequeno, e como na época o efeito delas era muito mais quebrado do que hoje em dia, se você não tiver cartas para impedir seu adversário de usar suas cartas contra você, aí complica. Ou mesmo cartas que impeçam de seu adversário usar cartas como fosse espelho, sua estratégia sai pela culatra. Sorte que o Joey não foca tanto nisso, mas mesmo assim foi suficiente para vencê-lo. Por isso, a gente vai acabar saindo um pouco do arco de Orichalcos para falar de um deck que eu acho que pode entrar na discussão, o deck de Valkyrias. O deck de Siegfried tem a capacidade de invocar todos os seus monstros Valkyria de uma vez só, usando o voo das Valkyrias, para um Unturn Kill. Aí você pensa, que beleza, isso é interessante. Porém, ele não possui tantos monstros assim para fazer isso, então é possível que em algumas situações ele ficasse sem defesa. Daí, por característica, ele vai usar cartas de stall e draw para ganhar tempo até sacar o voo. Mas é claro que isso não seria lá tão seguro assim. Enfrentando adversários como o Joey, em que talvez a carta mais útil fosse o Jinzo, isso não foi problema, já que seu deck possui poucas armadilhas. Mas se ele enfrentasse uma Rebecca, por exemplo, ele estaria em apuros, já que a mina tinha cartas para parar o uso de armadilhas adversárias, que inclusive a gente vai acabar falando mais à frente nesse vídeo. Quando isso não é suficiente, então o cara parte para destruir a estratégia do adversário. Ele combina suas 3 cartas mágicas de deusas, com o Anel de Nibelungo para gradualmente esgotar o deck do oponente, banindo seus monstros antes que eles possam jogá-los. Porém, seu problema ainda vai persistir, porque na hora que enfrentar um Kaiba da vida, que literalmente joga usando a estratégia do adversário contra ele, aí ele vai sofrer. E vocês pensaram que eu esqueci dele? Esqueci não. Kaiba usa principalmente decks que centralizam numa estratégia de beatdown. Isso significa que ele vai tentar utilizar monstros com ataque alto para acabar com o oponente o mais rápido possível. E ele fazia isso focando na invocação do dragão branco. Só que a gente sabe que normalmente é difícil, dado o nível dele. Então, ele passa a utilizar a invocação especial com cartas como Mestre dos Dragões e a Flauta, melhorando mais o Swarm, ainda porque ele começa a focar em monstros do tipo dragão. Só que mesmo assim não é suficiente para vencer todos os adversários, já que a contra-estratégia de um deck de beatdown é quebrar a invocação especial ou impossibilitar eles de atacar. Daí o Kaiba melhora esse deck, acrescentando também cartas de vírus, como para controlar mais o jogo do adversário, meio que tornando mais fácil destruí-lo com seus dragões. Por isso que para mim, seu melhor deck é aquele que ela apresenta contra Darts, ou mesmo no filme Pirâmide de Luz, que literalmente destrói as jogadas adversárias, até que ele possa trazer todos os seus monstros mais poderosos. Pode ser que eu esteja dizendo que seja o deck do Kaiba, mas calma, por enquanto vamos deixar ele meio de lado. Eu acho que a gente merece citar o deck da Rebecca também. O seu baralho era bem interessante, porque ela tinha um deck de Burn, que usava cartas de Floodgate como Gravity Blind, Ordem Imperial. Essa segunda carta tinha um custo, 700 pontos de vida durante cada fase de espera. Só que ela remediava esse efeito com efeitos como Mary a Caída e a Cura da Sereia, que são monstros que dão pontos de vida para ela, enquanto cartas como a Princesa do Fogo geram dano de efeito pro adversário. Ou seja, era uma baita de uma estratégia, sem nem mesmo precisar atacar. Só que ainda assim é muito pouco quando você pensa no deck do Kaiba, que pode acabar com tudo isso com a carta de vírus. Porém, existe uma carta que conseguiu acabar com muitas das estratégias do Kaiba, o Darts. Então acho que seu deck merece também uma análise. O que tornava o deck de Darts tão quebrado era o fato de suas cartas serem formadas em um único arquétipo, os Orichalcos. Desde a primeira camada, isso já era um absurdo. Só o fato de poder invocar monstros na zona de magias e armadilhas é apelação demais. Isso combinado ao fato de que você pode usar Orichalcos Kiltora para absorver qualquer dano que sofresse. E para completar, o desgraçado ainda tinha Gigas, um monstro quase indestrutível. Afinal, sempre que era destruído pelo oponente, ele retornava mais forte em sequência. A segunda camada deixava isso ainda mais absurdo, porque agora, além de ganhar pontos de vida durante cada uma de suas fases de espera, ele ainda permitia direcionar os ataques do oponente. A terceira era para fechar a tampa do caixão. Além dos já mencionados efeitos, seus monstros não poderiam ser alvos de efeito ou de magia ou armadilha, o que fazia as cartas de vírus do Kaiba não serem tão fortes nesse sentido. E se é bem estrategista, você provavelmente partiria para cima dos monstros do vilão com efeitos de monstro,
o que é bem inteligente, mas não o suficiente. O deck dele ainda tinha 3 possibilidades de vitória, e a última simplesmente é um monstro com ataque infinito. Mas claro, que esse baralho não seria tão poderoso assim. Já que existia a ligação com o Lacre de Orichalcos, Dartz nem se preocupava em ter cartas para buscar o campo mágico, muito menos seus monstros. Ou seja, ele perderia muito em consistência sem os suportes necessários. Talvez até precisasse de algumas staples. Aí eu pensei, só pode ser o Kaiba mesmo. Só que aí, eis que chega na minha mente o deck do Leão. Ele é variado e equilibrado, como o melhor deck do Kaiba, mas não foca em poder bruto, muito menos pensa em resolver a partida o mais rápido possível, já que as únicas cartas mais poderosas são essas. Ou seja, não era para ser tão forte assim. Ou será que não? Seu deck foca em controlar as ações da partida, com efeitos que vão desde a negação de efeitos, como até Swarming com... Mas seu deck não para por aí. Leon foca também em efeitos de destruição de monstros, como Kaiba, já que ele possui cartas como... O que já seria extremamente consistente em consideração aos outros decks que já citei. Se torna praticamente ilegal quando seu irmão lhe entrega o castelo de Stromberg, que literalmente acaba com o deck de qualquer adversário, porque não só acrescenta o Burning a seu deck, como melhora ainda mais a capacidade de destruição de seus monstros, mesmo no campo. Isso se torna tão absurdo que a única fraqueza que sua estratégia pode apresentar é uma questão matemática de ímpar ou par. Sim, pra mim não tem discussão, o faraó ganhou só com mágica. Uma mágica tão poderosa que o meu mago negro levou 1000 anos para aprender. Como é que é?